Aproveitar para te dizer que se você está entrando agora no nosso YouTube, no nosso canal, recebeu aí o link que foi compartilhado por você aí foi compartilhado para você pelo WhatsApp. Então aproveita, já se inscreve no nosso canal da Faculdade Exuda. A gente tem podcast aqui 3 vezes na semana, toda terça-feira de noite. Hoje é terça, né? Tô meio perdida, é isso mesmo. Terça-feira, 19h30, quarta-feira, 14h30, quinta-feira, 9h30 da manhã. Então já aperta aí no sininho para você receber sua notificação quando tiver um podcast por aqui, um ExudaCast, para você ficar aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo. Se você também não segue a gente ainda no nosso Instagram, @Faculdade Exuda, vai lá que você também fica sabendo os babados da instituição, certo? E olha, eu quero já aproveitar para mostrar os nossos convidados de hoje, eles que são muito tecnológicos e vão tirar minhas dúvidas de leiga. Então, quem tá por aqui hoje, aqui, ó, no meu lado esquerdo, Renan Alencar. Tudo bem, professor? Tudo bom, Luciana? Boa noite. Boa noite, Renan. Por favor, olha para essa câmera. Daí fala um pouquinho quem é você, o que é que você faz da vida, para o pessoal te conhecer melhor. Bom, boa noite, pessoal. Para quem está aí acompanhando a gente no YouTube, eu sou o professor Renan. Eu sou mestre e doutorando em inteligência computacional pela Poli, UPE, e sou desenvolvedor de software sênior e líder técnico no CID, que é o Samsung Instituto de Desenvolvimento e Informática. Temos 3 filiais: Campinas, Recife e Manaus. Eu trabalho na filial de Recife. Arrasou, muito. E dou aula na instituição. Da Exuda, muito bem. Eu tô feliz, que é a primeira vez que você tá vindo aqui, né? É a primeira vez. Mas que seja a primeira de muitas, porque tem muito assunto para conversar que a gente fica meio que boiando e a gente precisa de pessoas como você e como o nosso querido João, que já tá aqui descolado, que eu já tô assim, ó. Tá descolado sim. Eu gosto de deixar nosso podcast chique, digo que os coordenadores que vêm, que acompanham, são meus co-hosts, né? Co-apresentador. Por quê? Porque chega a hora que dá o bug na cabeça da apresentadora, que às vezes eu não sei, peraí, não tô entendendo, alguém me explica. E aí temos nosso querido João aqui também, que vai dar aquela ajuda para aprofundar em alguns temas do assunto que eu tomei por fora, mas que com certeza ele vai saber nos guiar um pouco. Tudo bem com você, João? Tudo bem, boa noite. Apesar do pessoal já saber quem é você, por favor, olha para cá, faz aquele resumão. Quem é o João? João Sou Abramovic. Eu sou coordenador da instituição, né? Sou mestrando do curso de Engenharia da Computação também na UPE, né? Especialista em segurança da informação, e estou aqui para tirar algumas dúvidas, né? Também, né, com a área. Massa. E agora, já dá para mostrar a nossa plateia de hoje? Aê, plateia! Dá o tchau aí, galera! Uhul! Vocês são de que curso? ADS. Eu já aprendi. Eita, se você quer desenvolvimento... Faltou análise. Análise de desenvolvimento... De sistema. De sistema. Análise de desenvolvimento de sistema. Porque é tão mais fácil falar TI, gente, para quem não é da área, né? Análise de desenvolvimento de sistema. É o pessoal do curso daqui que tá aqui por aqui hoje, certo? E eu acho que eu vou ter perguntas desse pessoal hoje, né? Não é possível. Vamos lá. Então, ó, para começar, só para você ter uma ideia aí, eu, Luciana Melo França, que se você quiser também me segue aí, @Luciana Melo França no Instagram. Estava aqui antes de começar o nosso programa falando muito feliz que eu tinha comprado a assinatura do ChatGPT. E eu falei assim, pô, tá, gostei, vitalício, R$ 400. Aí meus queridos aqui olharam pra minha cara e falaram assim, oi, tem alguma coisa estranha por aí. Não é bem assim. Então, a gente vai falar hoje, né, até falar do nosso tema, uso de inteligência artificial no desenvolvimento de software. Então, assim, eu já comecei esse programa arrasado porque descobri que comprei gato por lebre. E tá na moda, né? Tá todo mundo agora querendo entrar nesses aplicativos de inteligência artificial. Quando a gente vai colocar ali na nossa Apple Store, na nossa, né, na do Android também, na Play Store, às vezes aparecem tantos parecidos que a gente nem sabe exatamente qual é o original e qual não é essa questão de inteligência artificial. E aí, professor Renan, eu queria, já que a gente começa a nossa conversa,
Você me explicando como foi que você... quem era o Renan novinho que tornou ele esse desenvolvedor de software? Qual era a sua ligação já com tecnologia da informação? E se você era tão esperto, mais novo nessa área de tecnologia, que você não faria essa bobagem que eu fiz de comprar um negócio errado assim já de cara? Então, eu vou começar de trás para frente aí na sua pergunta. Em Tá. relação ao ChatGPT, né? E outros também dentro do mercado, como o Google Gemini e o Claude também, são os três principais players do mercado hoje em se tratando de LLM, modelos LLM, né? Que é Large Language Model, ou seja, um modelo grande de linguagem, né? E aí você pergunta qualquer coisa, pede qualquer coisa e geralmente, né, com uma certa precisão, ele te dá uma resposta bem coerente e bem relacionada ao que você havia perguntado ou pedido, né? E por se tratar de large, né, grande, né, precisa de muito poder computacional, né? E devido a isso, para quem assina esses serviços, o valor em média é de R$ 100 mensais, né? Os E meus é 400 para eternamente, realmente pegar por leve. foi uma surpresa quando você me disse, não, mas eu comprei o ChatGPT vitalício. Mas você viu como é parecidinho o que eles fazem, como é que fala o nome? O layoutzinho o ícone do aplicativo É o ícone, o muito nome parecido, do aplicativo. Apesar de ter um escrutínio, né, das lojas, tanto Que é isso? da Play Store quanto da Apple Store. Quando você submete uma aplicação para essas lojas, há uma análise, né, de código, de quais são as funcionalidades do software, para ver se esse software não vem a ferir os termos de uso, né, da plataforma, né? E aí o que acontece? Você tentar enfiar aí seu aplicativo aí genérico, né? Botando um nome parecido, em vez de São ChatGPT, um vários ChatGPT. parecidos. E aí o que você vai olhar, né? Quando você acessa a página do aplicativo nessas lojas, geralmente tem o desenvolvedor. Então o ChatGPT, quem desenvolve é o OpenAI, né? O Gemini, o Google. Eu jurava que o meu era do OpenAI, né? OpenAI, que é em inglês. Isso. Eu tava crente. Depois, quando acabar esse programa aqui, eu vou falar assim, vou mostrar aqui, ó. Tava OpenAI. Errei, enfim. Então, para você não comprar mais gato por lebre, Olhar o o desenvolvedor. nome do desenvolvedor e ver se faz o cara crachar. Ah, é realmente esse desenvolvedor que eu tô atrás do software dele, então... Aí, já é uma ótima maneira de ter começado essa conversa, porque tem tudo a ver com o nosso tema, né? Isso. Desenvolvimento de software. E aí, falando Voltando da infância, agora pra infância. Falando da minha infância, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Eu sempre fui aquela criança que, quando ganhava um brinquedo, aí desmontava o brinquedo, claro, sem quebrar, desmontava para ver o funcionamento do brinquedo. Não quebrava, né? Não chegava a quebrar não, porque eu sempre... Meu pai é engenheiro civil, então a gente sempre teve ferramentas adequadas em casa. Então sempre tinha uma chave Phillips, uma chave de fenda para abrir o brinquedo ali sem danificar, né? E devido a essa curiosidade, aí sempre ou consertava o brinquedo ou consertava um eletrodoméstico dentro de casa. E aí, só que assim, eu digo que eu caí na área por acidente, né? Eu digo isso porque desde criança eu pensava que eu queria a área de saúde, né? E aí chegou o período vestibular e Queria tinha ser nota... médico. Não, ou médico. médico. E aí, depois de 2 anos tentando, aí meu pai, meu filho, você gosta tanto de eletrônica, você tem tanta afinidade, você não vai fazer engenharia elétrica ou engenharia da computação? Antigamente era muito engenharia da computação, só que eu via mais. Ou engenharia ou era gestão da computação, não. Era engenharia. Gestão da informação. Gestão da informação, que tinha mais, né? Gestão da informação, ciência da computação e engenharia da computação. Hoje você tem. Por isso que, assim, quando você fala TI, né? Você está falando de uma área muito abrangente, que na realidade a gente não deveria nem falar TI, é a ciência da computação, né? Que da ciência a gente tem
as derivações, né? A gente tem a engenharia da computação, que está ali no meio do caminho entre engenharia elétrica e ciência da computação. Então, quem se forma em engenharia da computação tem a habilidade de desenvolver hardware e software, né? Quem está nas ciências da computação, desenvolvimento de software, vai para a parte também de pesquisa e tudo mais, né? E aí você tem análise e desenvolvimento de sistemas, mais focado justamente na parte de desenvolvimento de software. Aí você tem segurança da informação, que vai tratar justamente da governança da informação, da segurança dessa informação. Aí você vai para redes, que vai tratar justamente da parte de comunicação, que aí também meu querido amigo aí, João, pode se aprofundar também. Muita coisa, então, que tem na área. Aí ele falou assim, É. minha filha, larga esse papo de mitocôndria aí, venha-se embora para essa área de cá, que tem mais a ver com você. Isso. E aí, pra mim, foi uma surpresa, assim, porque foi um ano muito decisivo, muito chave. Eu sou ainda da época que era Enem e vestibular, então a gente. Todas as inscrições que eu tinha feito, eu troquei ou pra engenharia da computação, ou engenharia elétrica. E aí foi. Deu bom. Deu bom, Deu né? bom, deu bom, deu Olha bom. E aí. aí acabei, como a gente fala, né? Acabei dando um tiro no escuro e acertei, né? Hoje é uma área que, assim, que eu me sinto bastante realizado com o que eu faço. É, inicialmente, eu não queria entrar na área porque eu tinha a computação, né, como um hobby, né? Aí eu ficava assim, pô, eu vou fazer do hobby uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida, será que é isso mesmo? Aí deu bom. Deu certo, olha aí que legal. Então, professor Renan, eu vou aproveitar até para lhe perguntar algumas coisas que, por favor, não riam de mim. Porque eu posso estar falando algo super que tem a ver mesmo, para tirar a dúvida de muitas pessoas, assim como eu, mas também podem ser meio sofá-banana, uma coisa assim, meio nada a ver com a outra, sabe? Então fiquem, por favor, não riam de mim e, por favor, tirem minhas dúvidas, porque tem muita gente que tem dúvidas parecidas com a minha. E a primeira é: desenvolvedor e programador é a mesma coisa? É a mesma pessoa. É a mesma coisa. Ufa, É. então eu não tô tão, né, perdida assim. É. E aí eu vi que você estava falando também que é desenvolvedor de software sênior e líder técnico no CID, Isso, Samsung Instituto de Desenvolvimento e Informática. isso. Aí eu já queria saber se tem algumas empresas que já colocaram assim à frente, já estão trabalhando com inteligência artificial no desenvolvimento de softwares que se deram bem. Quais são tem exemplos que você pode me dar? Tipo assim, ó, Lu, por exemplo, a Samsung, a gente super já está usando inteligência artificial e os projetos já estão bem adiantados, já estão na frente e deu bom por isso ou por aquilo. O que é que você pode me exemplificar? Veja, em relação ao Instituto e à Samsung, esse ano assim foi um ano muito chave no mercado, já do primeiro semestre, que a proposta é colocar IA em tudo, né? Então o IA não só vai estar no celular ou no seu laptop, no seu computador, mas vai ter IA na TV, no seu micro-ondas, na sua lave seca, na sua geladeira, né? No seu ar-condicionado. Então a proposta é IA em tudo, né? Qual seria a diferença, por exemplo, desses eletrodomésticos? Eu não sei se isso já é IA. Por exemplo, a lavadora lá de casa é uma Samsung, que quando termina o ciclo da roupa, eu já recebo na minha televisão, no meu celular, tipo aquele Smart Things, que ela já avisa tudo, ó, seu ciclo acabou e você pode estar, eu posso estar aqui e saber se acabou de lavar roupa lá em casa agora. Isso tem a ver com inteligência artificial? Não diretamente, né? O que é que teria a ver com inteligência artificial? A exemplo de a quantidade de roupa que você vai lavar e ela poder identificar através do peso, do volume, saber o Sensores, quanto né? de De água, sabão. quanto de água Tá. usar, quanto de sabão usar, né? A depender do ciclo que você seleciona. E tendo essas variáveis, saber se ela precisa esquentar mais ou menos a água, né? Eu acho então que já tem alguma coisa aí, né? Pelo menos na minha lavadora, porque quando você coloca, ela pede um tempo, espera para ver quanto tempo de lavagem vai precisar, ela me dá algumas informações. Então já é Isso. mas daqui para frente vai ser bem mais utilizado esse tipo Sim. Vai ter uma de teste. interação maior, né, com o usuário.
E Ele vai aí, poder interagir mais não só naquela interação mecânica, mas sim com voz, com Sim, é isso. sim. e aí, como é que vocês já estão trabalhando a parte de inteligência artificial na Samsung? No seu dia a dia, eu digo. No meu dia a dia, veja, a Samsung hoje ela tem uma carteira de produtos, né, que a gente já utiliza inteligência artificial, né, desde visão computacional, exemplo, para quem é usuário Android, né, usuário Android Samsung, principalmente a linha Galaxy, né, Uhum. a gente tem o aplicativo, o Gallery, né, o Samsung Gallery, que é o gestor de fotos do Android, Uhum. né? E que lá a gente já tem diversas aplicações com visão computacional, como tirei uma foto, eu quero dar um up aqui, eu quero dar um glow nessa foto. Perdão. Tem um botãozinho lá que você aperta lá que ele vai dar um glow up na foto, vai corrigir saturação, brilho, cor, ou então eu quero remover uma pessoa que está na foto. Você consegue fazer isso pelo Gallery. Eu quero trocar o fundo dessa foto onde eu tô com um amigo, uma amiga e eu quero botar outro fundo. Você também consegue fazer isso. Mas tudo isso é para o consumidor final. E Isso. dentro da empresa, já existem alguns processos que foi eliminado o profissional, o ser humano tinha que ir lá fazer e que agora não precisa mais. Já foi adaptado alguma coisa de inteligência artificial que modifica o dia a dia do trabalhador que está por ali? Veja, eu acho que isso não é nem no cenário Samsung, né? Eu acho que no cenário nacional e até nível global é de utilizar algumas ferramentas de inteligência artificial para automatizar tarefas que sejam repetitivas, né? Por exemplo, eu preciso testar meu software, né? Então eu posso utilizar de uma inteligência artificial para que ela consiga testar o meu software de ponta a ponta e caso identifique algum bug, me dá um relatório e dizer, ó, eu fiz esse cenário aqui e a aplicação, em vez de se comportar assim, se comportou de outra forma. Então a gente já faz uso disso, né? Na parte também de desenvolvimento de software, né? A questão de a gente precisar deixar o código mais limpo, né? Ou mais legível, né? Para quem é aluno de ADS aí, sabe que a gente tem o conceito de clean code, né? Que é justamente o código limpo. Então, como deixar esse código mais limpo, né? Então, a gente tem ferramentas que fazem análise estática do código e que, a depender da ferramenta que a gente utiliza, vai ter uma IA lá que ela vai estar com essa função, né, imbuída de, ó, tem isso aqui dá para melhorar, isso aqui, veja, a depender da situação, pode dar um crash na aplicação. Fica à vontade, hein, João, se quiser perguntar qualquer coisa. E aí, no caso aí, você falando tudo isso, aí a gente já vem aquela pergunta. Muita gente na área profissional de suas carreiras, em diferentes áreas, já fica sempre aquele questionamento. Será que a inteligência artificial vai tomar o meu trabalho? E aí, hoje, o que a gente se questiona é, será que a inteligência artificial também pode vir a... Não é tomar o lugar, não seria essa a palavra, mas ela pode substituir de alguma forma o programador, o desenvolvedor? Veja, eu acho que quando surgiu, e aí João pode até me corrigir ou complementar o que eu vou falar agora, quando surgiu o ChatGPT, foi aquele, né, Boom, uau, né? né? E aí aquela preocupação, que a IA vai tirar o meu lugar e tal. Mas veja, a gente está aí na quarta revolução industrial, né? Uhum. Que é a revolução da informação. Então, o capital é a informação, né? E se a gente for olhar para a primeira revolução industrial, em que a gente tirou lá do artesão o ofício dele, então ele produzia um sapato do início ao fim, né? E aí, ou então, um alfaiate, uma costureira, ela ia produzir aquela roupa do início ao fim. E aí vem os teares mecânicos, né? E aí vem os teares mecânicos que aí há uma substituição. Só que assim,
E eu acredito muito que uma coisa que a IA ainda não é capaz, e eu acho que não vai ser capaz nem tão cedo, é superar nossa criatividade, certo? Que aí é peculiar, né? Muito do nosso repertório de vida, né, João? Você concorda com isso? Eu concordo. Agora, a gente sabe que a IA ela tem acesso a uma base de dados. Humanamente é impossível o ser humano ele conseguir superar aquela velocidade de entrega, né? Aí muitas vezes a gente fala da criatividade, não é indo de encontro a você, não. Mas se você souber da maneira com que você pede para ela criar, ela vai ter uma criatividade que muitas vezes aquele operador, não que não exista, vamos dizer assim, pessoas com uma criatividade maior do que a IA, mas se você souber perguntar, ele vai conseguir trazer um resultado maior do que a sua própria criatividade, pelo menos é isso que eu vejo, né? Ontem, numa reunião que teve com a diretoria, um dos diretores daqui da instituição, né, disse que já existe juiz com IA, ou seja, não é uma pessoa dando sentenças. É tipo um VRA. 100%, com IA. 100% com inteligência artificial, juiz dando sentença. De que juiz? Ele sim. A inteligência artificial trabalhando no lugar do juiz. Eu acho isso tão perigoso. Mas tão manipulável, né? Tão manipulável, né? Eu queria só então fazer um adendo em relação a isso, porque assim, beleza, você faz uma pergunta para um chat GPT da vida e ele vai te trazer com uma coisa bem criativa. Mas para ele retornar com esse nível de criatividade alguém deve ter alimentado antes, né? Não só. Eu acho que você também tem que ter a capacidade de como perguntar. E isso vai de acordo com a nossa criatividade. O brasileiro é tão criativo, menino, que eu já soube até de fraude, de golpe que o pessoal tá dando, porque ele não sabe perguntar direito pro chat GPT e quando você vê... E aí um assunto assim que está muito em voga é justamente o prompt engineering, né? Ou seja, engenheiro de prompt, entendeu? Então, você escrever um prompt, né? Se você souber formular muito bem um prompt, então assim, você e a inteligência artificial vai longe, tá entendendo? E atualmente, eu queria saber quais são as áreas do desenvolvimento de software que estão sendo mais impactadas pelo IA? Eu acredito que, assim, no dia a dia, no meu dia a dia, a questão de automação de testes, automação de escrita de código de teste unitário, né? Que, assim, para quem desenvolve é um tanto maçante, né? A depender... Se você tem uma abordagem TDD, né? Test Driven Development, ou seja, se você tem um desenvolvimento voltado para o teste, nesse cenário, o que você faz? Você faz primeiro o teste, você desenvolve o teste, para depois desenvolver o código. E aí, o que acontece? Esse código tem que rodar de acordo com esse teste. Se ele falhar, você volta para o desenvolvimento do código até que esse teste aqui, ele funcionar, né? Mas, o que a gente, né, a gente procura trabalhar nessa direção do TDD. Mas quando esse TDD não funciona, a gente precisa, por conta de prazo, por conta que a gente precisa fazer uma entrega, a gente precisa desenvolver o código primeiro para desenvolver depois o teste. Uhum. E aí entra, né, a IA para ajudar no desenvolvimento desse código, né, com escrita limpa, um código que não venha dar problemas para o usuário final. E depois disso você ter uma outra IA que venha ajudar a desenvolver os testes unitários para testar o código que você fez. Então, assim, você ganha velocidade, né? E então o IA também, ele ajuda na detectação de bugs, esse tipo de coisa? Sim, sim. Porque se a gente for observar, né? Manutenção do software também, a inteligência artificial pode ajudar. Isso Pode. Porque se a gente for ver a inteligência artificial, né? Qual é a principal característica da inteligência artificial? É identificar padrões, né? Então, na natureza, você vai encontrar padrões em tudo na natureza, né? Desde como uma abelha faz as casinhas da colmeia dela, né? Dos favos de mel, até padrões de escama de peixe ou padrões de pétalas de rosa, né? Então, quando a gente fala assim, eu preciso treinar um modelo de machine learning,
aquele modelo ele vai identificar padrões na base de dados que você está treinando aquele modelo. É né? até bom você explicar também pro pessoal de casa que não tá muito por dentro ainda, tá querendo aprender o que é machine learning. Machine Learning, fazendo a tradução a grosso modo, é a aprendizagem Ensinar de a máquina, máquina, né? Então, é ensinar a máquina, não que a máquina vai pensar da forma que a gente pensa, Uhum. né? Um comparativo. Mas aí o que acontece? É justamente isso, você vai ensinar aquele modelo de Machine Learning a identificar padrões, né? E aí, através da identificação de padrões, eu vou ter um processo de classificação. Eu vou colocar aqui várias fotos aqui, eu quero que ele identifique o que é copo e o que é caneca, né? E aí eu vou ter duas classes aqui, uma classe copo e uma classe caneca. E aí eu vou treinar numa base de muitas fotos, né? Para que eu consiga ter uma acurácia, uma assertividade grande em relação ao modelo identificar o que é um copo, o que é uma caneca. E aí quando eu vier com uma foto nova, né, eu imputo essa foto para dentro do modelo e aí o modelo já treinado, ele vai me dizer, 99% de chance disso aqui ser uma caneca. Né? E então, todo software... Vamos à pergunta de Bob Esponja. Ou Bob Esponja não, né? Essa é aquela pergunta meio viajada. Não sei se tá certo ou errado que eu vou perguntar. Mas todo software, para quem não entende, então um aplicativo ali é um software, não é isso? Isso. Então você tem um aplicativo. Para aquele aplicativo ser bom, ser bem desenvolvido, não ficar dando bug, não ficar travando, para gente que é consumidor final, ele tem que, para ele ser bem desenvolvido, ele tem que passar, ele tem que ter então uma máquina que foi bem ensinada, teve esse machine learning bom para tecnologia. Tô me confundindo, mas para a inteligência artificial ver se tem algum problema naqueles códigos, se tem bug, se aquilo, usar ela para isso e tipo, tá tinindo esse software, então a probabilidade dele ser bem desenvolvido e as pessoas quererem baixar ele. Aí tem marketing também, mas tudo isso é para isso. Ixi, me confundi, mas vê se você consegue entender o que eu tô querendo sua dizer. Pergunta, veja, a gente quando vai desenvolver um software, a gente não coloca assim, faz como se fosse um prompt do ChatGPT. Desenvolva um software e faça o gerenciamento das tarefas diárias e que o usuário faça isso. Não é assim. Né? O que acontece? Primeiramente, há um levantamento do escopo do projeto. O que vai ser essa aplicação? Faz o quê? É para quem? Né? Qual é o público que essa aplicação vai atingir? Qual é o problema que essa aplicação vai se propor a resolver? Tá, beleza. Depois disso, definir o escopo da aplicação, eu vou levantar os requisitos da aplicação. O que essa aplicação deve ter? Deve ter uma tela assim, assim, assado, com um botão assim, assim, assado, nas cores assim, 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 né? Mas onde é que entra o machine learning nisso? É isso que eu entendo. O que é que o software essa máquina tem que aprender para ela ser tão boa, né? E esse software sair excelente? E aí o que acontece? Hoje, né, a gente tem uma ferramenta, várias ferramentas, mas a que está mais em voga hoje é o GitHub Copilot e tem também o Tabnine. O que são esses dois? São assistentes desenvolvedores, né? Então, já tem um recurso. Isso, Colab também, o Google Colab. Você também já tem o recurso de IA, que é o que acontece. À medida que você vai programando, ele vai funcionar de duas formas. A primeira forma é o coding in place. O que seria isso? À medida que eu estou lá codando, ele começa a fazer sugestões para completar o meu código, né? E aí, para eu aceitar a sugestão dele, eu vou dar lá um tab, aperto o tab e ele já completa para mim, né? Uma outra forma de utilizar essas ferramentas é tanto o GitHub Copilot quanto o Tabnine, e tem outros também, ele vai ter um chat do lado, né? Que nem você em casa aí que deve estar aí com o Windows 11, né? E deve ter aparecido o íconezinho lá do Microsoft Copilot. Ele vai funcionar como a gente fala, como um companion, como um companheiro ali. E aí qualquer dúvida que você venha ter, como é que eu faço para fazer o cálculo
da raiz de uma função do segundo grau para essa solução aqui. Eu preciso desse valor. E você joga lá no chat, ele vai lhe dar lá, ele vai escrever o código, né? O método, né? Com as variáveis e os comandos, e no final ele vai te dar uma explicação de como aquele método, aquele código deve funcionar, né? Então tem essas duas formas assim de você trabalhar na hora do desenvolvimento, né? Certo. Professor, quero que o senhor se aprofunde aí nesse papo, porque Luluzite aqui não é muito capaz de fazer perguntas profundas sobre o assunto. Ele deu 2 exemplos aí, eu uso mais o Coloca mais pertinho o microfone. eu uso mais o Colab. O Colab, ele tem os 2 recursos, né? Tanto você vai digitando o código e ele vai dando a opção da gente clicar no tab e preencher, como também você coloca o seu código, na hora de executar ele dá o erro. E automaticamente ele já tem um botãozinho lá para você clicar no erro e ele já faz a correção. Se você vê que aquela correção ali, ela foi, no caso, aquilo que você queria, você simplesmente marca lá e ele já deixa no local, já no caso, ele já chegou nesse nível também, né? Eu achei Ainda até tem um interessante, prompt, né? É. Ainda tem um prompt do IA que você coloca lá, antes mesmo de você codar, você já digita diretamente no Colab, né? E você falando isso, meus alunos aqui do quarto período... Eles não estão ouvindo não, estão ouvindo não. Os Não, alunos do sim. quarto período, a gente tá com, inclusive, a gente tá com um projeto bem interessante para a segunda avaliação, que eles vão entregar aí um software para a instituição. E como a gente utiliza muito, né, tanto o back quanto o front, a gente utiliza JavaScript e React. No próprio Microsoft Edge, né, o navegador, Uhum. se a gente entra lá no modo desenvolvedor e vai fazer a inspeção do código, se você for lá no console e ele pega os erros, ele já tem um botãozinho lá do Microsoft Copilot para, tipo, o Copilot lhe explicar o motivo daquele erro. Vamos só, Copilot é tipo copiloto, no caso, é isso? Traduzindo, seria isso. É um produto da Microsoft que usa por baixo ali o ChatGPT. E qual dos navegadores você acredita que está mais avançado em relação à inteligência artificial? Seria esse do novo Edge da Microsoft? Veja, eu sou uma pessoa bem suspeita a falar, porque assim, eu era muito advogado do Google Chrome, né? Mas depois que houve a morte do Internet Explorer e a Microsoft começou a investir no Microsoft Edge, que, para quem não sabe, o Microsoft Edge, ele compartilha o mesmo código do Google Chrome através de um projeto open source chamado Chromium. As implementações estão bem mais avançadas no Microsoft Edge do que no Google Chrome. Agora é incrível como o marketing e o hábito fazem toda a diferença, né? Porque eu não vou saber a fonte, mas eu já ouvi falar que, tipo, a maioria das pessoas do mundo, a maioria usa Chrome, né? Google Chrome. Mas assim, hoje em dia a Google não reina sozinha, né? Não reina, mas Hoje, ainda é grande parte, né? a grande maioria sim. Isso é o quê? Marketing ou hábito? Porque, por exemplo, meu computador é um Mac e meu celular também é Mac. E eu mesmo assim baixei o Chrome e eu não uso o Safari, só uso o Chrome. Eu acho que... E eu tenho um outro computador que é o Windows, que tem o Windows, e eu tenho lá o Chrome e tem o Microsoft Edge que eles pedem pra você baixar, aparece lá, quer colocar que seja padrão, aí eu faço, tá, beleza, volto pro Chrome. Eu acho que há uns 20 anos atrás a gente teve aí a guerra dos browsers, né? E era... Durante um período o Internet Firefox. Explorer reinou, né? Aí surgiu o Firefox e deu uma balançada na hegemonia da Microsoft. Deu só um sustinho, né? E veio o Google e não, vamos desenvolver aqui o nosso próprio browser, né? Com coisas novas, né? Com inovação, com tecnologias novas em que a Microsoft estava meio que segurando o mercado, né? De tipo, não vamos usar isso, né? de Não liberava recursos. recursos. E aí o Google foi lá, peitou, criou o Chrome, né? O Google Chrome. Depois abriu o código-fonte do Google Chrome num projeto open source chamado Chromium. Então, todos esses browsers modernos de hoje, o Opera, o Brave, o Vivaldi, que são os menos famosos, aí os famosos, o Microsoft Edge, todos têm como base e
contribuem para o projeto Chromium. Legal, vou até procurar saber melhor mais O sobre Tor isso. também, né? O Tor Vocês também. usam qual navegador? Usa qual? Eu uso o Chrome. O Chrome e o Tor. O Tor eu tive algumas decepções. Ele sabe para que se usa o Tor, né? Sim, Pra sim. quê? É Deep Web. Deep Web, né? Ai, tem um... É. Eu fico eu que não entendo, né? Eu fico, meu Deus, como é que esse povo entra nessa Deep Web aí, hein? Que Não a gente entra não por faz nada, ideia. Ele É um usa mundo proxy. escuro. Ele usa um proxy onde ele, na verdade, ele burla o controle da internet, vamos dizer assim, manipulável, né? Ele consegue sair desse controle para, vamos dizer, servidores que não são, vamos dizer, controlados, né? E através dali você tem acesso a conteúdos que, vamos dizer assim, eticamente não... Tudo que é de pior no mundo, eu tô ligada que tá ali nessa Deep Web. Porque E tudo questão de bom de... também, né? tem de bom Porque é uma também. diferença, né? Tem. Tem a Deep Web, tem a E tem a Dark Dark Web. Web. Ah, né? então eu tô confundindo. Eu tava pensando na Dark Web, porque coisas de. Não sei nem se eu vou falar uma vez essa palavra, que senão a gente não pode falar a palavra, não, né? Mas começa com a palavra com P-O-R-N, né? Infantil. Ah, sim, sim. E esse tipo de coisa, a questão de arma, a questão de várias coisas ruins, tudo que não pode no, né, que é proibido, tá por lá. E para você conseguir entrar na Dark Web e na Deep Web, você tem que ter um mínimo de noção de informática, né, gente? Porque, por exemplo, eu não sei nem por onde é a porta de entrada aí, não sei. Veja, a Dark Web, ela tá dentro da Deep Web, não são esferas distintas, né? A gente tem a internet da forma que a gente conhece, né? E aí dentro dessa internet há lugares que, como o professor João falou, que não estão sendo ali monitorados ou estão, de certa forma, fora desse monitoramento. E aí você tem a Deep Web, né? Isso. E aí dentro da Deep Web existem, né, conteúdos que não são, que são ilegais, né? Compartilhamento de conteúdos com copyright, conteúdos que, enfim, infringem várias leis e de cunho também, da questão da moral também, né? Uhum. Isso. E eu até aproveito para perguntar, então, como é que fica aí a ética e os desafios da inteligência artificial no desenvolvimento de softwares? Tem uma ética aí que tem que... O pessoal que é aluno, que trabalha na área, tem que estar ligado quando você for mexer com isso? Veja, é uma preocupação crescente, né, em relação à utilização ética da IA e de como desenvolver eticamente essa IA, né? Eu acho que, assim, isso começou um despertar, né, não só aqui no Brasil, mas de forma mundial, quando houve aquele vazamento do Facebook, Inclusive, Dos rola um da- processo dos dados dos dos dados usuários, dos né? usuários, né, que era analítica. Eles vendiam os dados dos usuários do Facebook para grandes empresas, é isso? Isso. E aí, o que acontece? Houve uma preocupação crescente, né, e mundial em relação de... Não, primeiro que isso envolve a soberania de muitos países, né? Porque você tá ali, empresas estrangeiras tendo acesso direto a informações de brasileiros. Vamos usar aqui como exemplo, vamos usar o Brasil como o centro, né? Então, tanto que depois disso houve a questão da criação do marco legal, da internet, e que aí depois disso, essas empresas, principalmente redes sociais, que antes não tinham escritório no Brasil, foram obrigadas, através do marco o marco civil da internet, a ter representação nacional, né? Durante esse processo de desenvolvimento desse marco civil da internet, foi proposto que os dados dos brasileiros fossem armazenados em data centers no Brasil, né? Mas isso, por questões de lobby, acabou caindo, né? E aí, mas ficou a questão dessas empresas terem uma representação, um representante legal para responder à justiça brasileira. E você acha que tem que haver regulações mais rigorosas no uso da inteligência artificial para o desenvolvimento de softwares? Sim, eu creio nisso, eu acredito que não existe livre mercado, tá, gente? Eu não acredito em livre mercado, não existe, né? Porque se a gente não tem um órgão regulador, se a gente não tem regulamentos que venham equalizar, né,
essas informações, essas transações, acaba, sabe? E cada um, apesar da gente ter a questão da ética, da moral, mas se a gente for por um âmbito pessoal, esses valores um tanto muda, né? Uhum. Na coletividade, a gente procura ter um pensamento, Um senso comum, mas quando vai, né? E isso vale para as empresas. E aí o que acontece? Há uma preocupação no desenvolvimento dessas inteligências artificiais no sentido de a base que essas IAs vão utilizar, né? Quais são os dados sensíveis que elas têm? Qual o cuidado que eu devo ter, né? Eu tenho eu fui muito muito feliz em participar da banca de uma amiga minha, Fernanda Alves. Um beijo, amiga. Que o mestrado dela foi justamente na questão de como desenvolver, né, inteligências artificiais, modelos de machine learning que não tenham um viés racista, homofóbico, transfóbico, né? E aí, professor, por exemplo, uma pessoa que estuda na área de TI, na área de ciência da computação, enfim, ele é um desenvolvedor. Esse desenvolvedor, ele tem que ter noção ética de algumas coisas. Então, ele, por mais que ele não goste, ele também tem que estudar a parte jurídica daquilo. Entende? Eu digo assim. Não jurídica, mas veja, hoje qual é o conjunto de leis, eu falo aqui a nível Brasil, que protegem os nossos dados? É a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E que através da criação desse conjunto de leis, né, surgiu um órgão regulador também, para que quando houvesse um vazamento de dados, né, esse órgão regulador fosse, analisasse, investigasse e autuasse a empresa, né? Então, o que eu tô querendo saber é assim, por exemplo, eu gosto de trabalhar aqui na área de desenvolvimento, tal, ok, sou o homem dos códigos, mas não basta só saber essa parte de desenvolver, ela também tem que estar atenta e se atualizando sobre as leis que regem aquele mercado de desenvolvimento de software, justamente para não ter cuidado com até padrões do humano que a máquina pode aprender de preconceito, de coisas que são criminosas, inclusive, e que eu ouvi falar que é um desafio que está se tendo agora, porque quando você está falando machine learning e dos padrões, sendo que o ser humano, ele tem padrões que escorregam aí, eticamente falando. E aí essas máquinas vão pegando esses dados e acabam que elas replicam esse comportamento que não é legal do ser humano, não acontece? Sim. Eu queria só voltar a um ponto que, inclusive, é foco de estudo do professor João, que é justamente a questão da LGPD, porque quando você fala assim, o que é que eu, como aluno de ciência da computação, engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, eu preciso estudar, né? Eu acho que você tem que ter um conhecimento não aprofundado, mas um conhecimento a nível legal, ok, da LGPD. Eu acho que aí o professor João pode até complementar. Deixa eu só falar um experimento que foi feito, né, na minha linha de pesquisa. Inclusive eu comentei até lá no acadêmico lá do mestrado. Foi o seguinte, o código ele faz uma análise, né, com aprendizado de máquina do que tem que ter dentro de um contrato, né, de adequação, de aceite daquele cara que está preenchendo aquele formulário. Tem lá o contratozinho de aceite, né? Seriam os termos legais do tratamento desses dados que estão sendo inseridos. Aí tem lá aqueles termos. Quando foi feito, vamos dizer assim, a primeira análise de contratos, não vou citar o nome para não me complicar, de empresas que trabalham aqui que são de fora, né? Empresa de redes sociais, empresa de compartilhamento de conteúdo, de armazenamento, deram 100% de inadequação ao LGPD. Aí eu peguei essa mesma empresa com contratos lá de fora, quando eu coloquei, deram 100% de adequação. E como é que pode isso se o LGPD ele foi baseado na lei europeia, né? Que justamente foi através da lei europeia que foi, no caso, trabalhado todas as leis de proteção de dados. Lá estão 100%, aqui não estão. Qual a questão? Não há uma fiscalização adequada para punir essas empresas.
Tem empresas aí que, se eu citar o nome, eu vou criar problema para mim. Mas que ela está 100% inadequada conforme a lei, porque ela diz lá que eu vou usar seus dados da forma que bem convier para ela, como um perfil de usuário de compras de um tênis, enfim. Ela está lá bem explícito que ela vai usar da maneira que quiser. Porque quem é que quando vai, por exemplo, fazer uma compra na internet, tem lá termos de aceite, tu marca lá e avança. Só que tá o link lá. Quando você abre o contrato, você se espanta. Aí, o meu trabalho é em cima disso. Eu baixo aqueles contratos e o PLN, né? A programação de linguagem natural, ele já tem os termos, ele faz a comparação e me diz se está adequado ou não e diz o que não está adequado. Aí foi aonde eu percebi que grande parte, um número até bem em torno de acima de 80% não estão adequadas. As brasileiras, todas elas que são empresas 100% brasileiras, né, elas estão adequadas ao o que é necessário para o tratamento de dados. Porém, as de fora, elas não estão respeitando realmente aquilo, porque sabe que, infelizmente, não está tendo aquela fiscalização. Sim. Né? Uhum. Basicamente seria isso. Mudando um pouquinho de assunto, se você já tiver respondido, você me fala, tá? Mas eu estava vendo aqui uma pergunta. Existem ferramentas acessíveis para iniciantes utilizarem inteligência artificial em seus projetos? Sim, sim. Inclusive, agora, nesse semestre, com meus alunos do 4º período aqui na Exuda, se você tem uma conta educacional, né? Ou seja, um .edu, .edu.br, você consegue a conta Pro, né, do GitHub. O que é o GitHub? O GitHub é um grande repositório, seria aí o Google Drive dos programadores desenvolvedores. Certo. Né? E Bom que saber. através do seu e-mail educacional, você consegue se inscrever no programa educacional do GitHub e conseguir acesso ao GitHub Pro, que te dá o GitHub Copilot, né? Mas E o que aí... o Copilot é aquele que você falou que IA, fica... inteligência Então, artificial. fica ali do ladinho, você fazendo as coisas. Opa, peraí, tem uma pessoa que vai me ajudar. Isso. Não é uma pessoa, não. É, o companheirozinho aí de desenvolvimento e que ele Certo. vai, a depender, ou o chat, ou se você preferir, à medida que você vai escrevendo o código, ele vai te sugerindo para complementar o teu código, né? Então tem acesso a essa ferramenta. Uhum. E caso você aí não seja mais um estudante ou não esteja já mais com seu e-mail educacional, esteja no nível acadêmico, aí existem ferramentas que eles te dão ou um período de acesso gratuito, que é o caso do Tab9. O Tab9 ele te dá aí 30 dias de uso gratuito, e depois ele vai te cobrar alguma coisa. O Tab9 é pra quê? Ele funciona da mesma forma que o GitHub Copilot. Ele vai ser teu companheiro de desenvolvimento, né? Ele tem o chatzinho também, ou ele vai completar, à medida que você vai escrevendo, ele vai te dar sugestões de código também, Certo. né? E aí, há várias ferramentas no mercado, sabe? E a depender dessas ferramentas, ou eles vão te dar um período gratuito de teste, ou vão limitar o teu uso. Sei lá. Porque o que acontece, Luciana? Uhum. Quando tu escreve uma pergunta no ChatGPT, ou tu demanda alguma coisa dele, para ele criar alguma coisa para você, como é que isso é valorado, né? Ele pega o texto que você escreveu e ele quebra em tokens. O que seria um token? Um token é uma determinada quantidade de caracteres, certo? Uhum. E vamos supor que você fosse uma desenvolvedora. Você não... E quisesse colocar a tecnologia do ChatGPT, do OpenAI, na tua aplicação. Tu não vai assinar o ChatGPT Plus. Você vai lá no site do OpenAI, como desenvolvedor, você vai gerar uma chave de acesso e que na tua aplicação, à medida que a sua aplicação manda requisições para o ChatGPT da OpenAI, eles vão te cobrar um valor. 30 tokens vão te cobrar 0,001 centavo de dólar, certo? Então, isso vai com que onerar você, de certa forma, Sim. como desenvolvedor e a tua aplicação, porque você vai precisar estar pagando aí mensalmente, a depender do volume de usuários que você tenha
também, né? Esse 0,001 centavo pode tornar-se, sei lá, $100 ou $1.000 ou $10.000, a depender da tua audiência, né? E aí uma solução para contornar isso é você ter sua própria LLM embarcada na tua aplicação. Que aí a Microsoft tem tecnologias para isso, como o Onyx Runtime, que você pode embarcar modelos de LLM e SLM, né? SLM Qual seria a menorzinho. diferença? LLM, o primeiro era de large, de grande. Sim, então, você falou no grande começo. modelo de linguagem. O S vem de short ou de small, né? Que é pequeno. E aí, esses modelos maiores, você vai baixar, vai ser o quê? 1 giga aí de espaço. Eu fiz um E esses experimento, menores é coisa de 30 mega, né? 20 mega. E aí não vai... você vai ter a mesma funcionalidade que o ChatGPT te proporciona dentro da tua aplicação, sem tu estar necessariamente tendo que pagar para utilizar os serviços da OpenAI. Beleza. Professor, antes da gente fazer algumas perguntas, o pessoal mandou algumas perguntas aqui no chat ao vivo. Eu queria saber se tem alguma pergunta para fazer pro Renan que possa ser interessante para os nossos alunos aqui de ADS. Na área de segurança não seria bem pergunta, né? Essa semana agora, né? Graças a Deus eu consegui uma certificação, acho que você soube, né? Na área de segurança da informação. E no treinamento... Qual? Sou curiosa. A ISO 27001, que é voltada na área de gestão da segurança da informação, né? Certo. O instrutor, eu tive essa curiosidade de saber se a empresa que ele trabalha usava o IA para identificação de códigos maliciosos. Ele disse que, vamos dizer que hoje, a interface da empresa ela usa quase 100% de IA para essa identificação, que roda 24 horas por dia, dentro do firewall da empresa dele, né? O fator de ética, eu não vou dizer qual a marca, mas é uma multinacional onde eles trabalham com 100% de IA fazendo identificação de código malicioso. Inclusive foi um projeto de doutorado, né? Onde eles têm uma base de dados que é atualizada diariamente, no caso uma base mundial da Symantec, Kaspersky, e ele consegue resgatar essa base de dados diariamente. E a IA ela que faz essa identificação de tentativa de ataque, novos arquivos maliciosos, enfim, né? A IA ela está em todos os vamos dizer assim, em todos os lugares, né? E principalmente na área de segurança da informação, para identificação dessa, vamos dizer assim, dessas vulnerabilidades, né? Eu acho que assim, IA hoje você pode realmente, assim, pode ser piegas, mas você pode utilizar IA em tudo hoje. E quem não tá ainda tentando se envolver em entender, tá marcando, tá perdendo Hoje tempo. Tá moscando. Tá moscando. Hoje eu conversando com um colega meu, que é dono de uma empresa de telecom muito grande, né? Quando eu falei do GPT, ele disse, João, eu vou dizer um negócio a tu, eu não uso ainda. Aí eu comecei a rir. O cara é dono, ele tem 20 anos ou mais, que ele começou na época que eu comecei na área de redes de computador, ele é dono de um provedor grande. Esse João, eu não uso o GPT. Eu disse, é brincadeira, né? Se ele tá me assistindo, deve estar assistindo, Olha né? pra ele aqui, olha pra ele aqui. Né, Rodrigo? Não vou dizer qual a empresa, quem é da área já deve saber. Ele disse, tu vai me ensinar a usar isso. Eu digo, eu não acredito, que ele é formado em redes, é pós-graduado, CCNA, o cara tem uma alta qualificação na hora de redes. Tem que parar pra aprender. E não usa IA ainda. Né? De forma nenhuma. Rodrigo, comece usando, sabe como? Vou lhe dizer como foi que eu comecei. Eu precisava fazer uma carta de tipo aniversário de namoro, não tava inspirada. Eu, por favor, uma carta de não sei quanto tempo de namoro com uma pessoa assim, fez. Que meu namorado não sabe. Tu me deu esse exemplo, Luciana. Inteligência artificial me ajudou a minha carta amorosa. Meu esposo, inclusive, essa semana me surpreendeu com uma música. Foi? Foi. Ele utilizou um aplicativo que ele escreveu. Do aniversário dela. Ele escreveu a letra da música, contando a história da gente. E a IA Ela faz a musicou. letra e canta. Mas Ela musicou. Tá aparecendo isso direto pra mim nos links patrocinados do Instagram. Ele pega, por exemplo, você escreve,
Eu quero uma música para o meu namorado, ele usa óculos, adora falar de tecnologia e vamos supor, aí você dá várias descrições e ele diz qual monta a ritmo, música né? para você, Se é diz pagode, o ritmo. É. Não, aí o Eu que quero saber acontece? se Tem a você questão gostou do presente do seu Tem a amor. questão da criatividade que ele realmente escreveu a letra e a IA só fez musicar, né? E ficou ou muito ele te bacana. falou isso. Não, ele me mostrou. Ele mostrou. Botando fogo na fogueira, né? Um negócio tão romântico. Ele me mostrou. Foi? Ele fez a letra e assim, eu acho você escolhe o gênero da música que você quer, se é sertanejo, se é um eletrônico, se é um. Tá entendendo? Aham. Eu acho assim, Incrível, fora de né? série. Então, IA é assim, nem o céu mais é o limite. Quem não foi conhecendo, tá moscando, tá perdendo tempo. A gente tem... Tem pergunta aqui. Deixa eu fazer. Uma pergunta que o pessoal fez, peraí que eu achei. Uma aqui. O mercado tá aquecido para o OutSystems? Eu não entendo. Foi essa pergunta aqui, ó. OutSystems. Já ouviu falar nisso? Não, eu Aqui, ó, acho deixa eu que te agora é eu que Ó, mosquei. Olha aqui essa primeira pergunta. Vendo? Falei certo a pergunta, né? OutSystems. Eu peguei não essa pergunta conheço e eu esse fiz assim. termo. Rapaz, é um negócio Acho que foi o diferente. Wellington que perguntou. Wellington, descreve aí pra gente o que é OutSystem. Eita, tentou deixar ir pra outra pergunta enquanto isso. Mas o bom é isso, né? Quando a gente não sabe, tem que falar mesmo. Tem uma aqui, ó, que eu achei interessante também. Como a inteligência artificial pode ajudar uma pessoa a ter educação financeira, e que é algo tão escasso no Brasil, e ajudar uma pessoa a montar a sua carteira de investimentos? Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso. E engraçado, assim, que eu já utilizei o ChatGPT para fazer isso. Então, de tipo, olha, eu tenho esse rendimento por mês e eu quero a curto, médio, eu quero que você planeje para mim a curto, médio e longo prazo formas de investir o meu dinheiro e o que é que eu devo reduzir dos meus gastos mensais para poder atingir esses objetivos. É nessa hora que a gente vê. É nessa hora que a gente vê se a gente acredita realmente na inteligência artificial. Que ela fala assim, ó, bota teu dinheiro aqui. Se tu colocar o dinheiro onde ela tá falando, é porque tu acredita mesmo nessa tecnologia, né não? Sim, sim. Ó, tem outra pergunta aqui. Como podemos usar machine learning na área da saúde, por exemplo? Já é usado. Já é bastante usado. Inclusive, como minha proposta de mestrado, né? Eu utilizei inteligência artificial para que a gente pudesse ter uma eficiência na entrega de medicamentos dentro de um grande hospital. Eu não vou falar o nome de um grande hospital, porque esse hospital possui uma central e dessa central tem várias farmácias satélites espalhadas pelo prédio, né, do hospital, e que você sabe que o atraso do medicamento é a questão de saúde, né? É o risco de vida, né? E aí, se a gente consegue fazer o controle da entrega desses medicamentos, né? Planejando rotas para esses entregadores em que nenhum entregador venha ficar com mais entregas do que o colega, né? E que eles possam fazer essa entrega de forma eficiente, né? E agora, no meu doutorado, eu estou trabalhando com análise de sinais de ECG, né? De exame eletrocardiograma, né? Ah, é? Isso, que através do processamento dos sinais e de extração de características desses sinais, a gente poder fazer classificações multicondicionais do coração. Né? Eu sei que esse bichinho aqui, o Apple Watch, ele marca esse pra ver se tem o ECG. Isso, o Galaxy Watch também. Né? Legal, né? Falando- Essas coisas na área de saúde, assim, a tecnologia. Só falando na área de incrível. saúde, algumas apresentações, no caso de doutorado, por exemplo, identificação do câncer de mama. Imagem, né? Ele faz uma análise de uma base de dados de imagens, né? Imagem de câncer de mama, e consegue hoje uma precisão quase de 89% a 90% de precisão de identificação do câncer, não só de mama, como de próstata, entre outras imagens, né? Utilizando justamente o aprendizado. E é de uma imagem. área, eu quero até salientar para quem está em casa, que é uma área assim, que a IA ainda é muito pouco usada na área de saúde, tá? Tem muita coisa ainda por vir, né? Tem um mercado aí que
Milionário, né? Não, é um Sim, mercado gigantesco, sim, porque sim. área de saúde. Ó, tem gente dizendo aqui que quer ouvir essa música, hein? A música que seu namorado, seu marido fez. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. Tem outra pergunta que é a respeito das bets. O pessoal. Não, escreveu assim: Neymar. O pessoal dando golpe envolvendo IA que imita famoso pra dar golpe envolvendo apostas. Não entendi direito. É porque as IAs hoje tem como replicar. Você pega uma imagem. Eu vi uma há um tempo atrás que você faz um pequeno vídeo, fala, ela captura Sua voz, seu rosto. sua voz e pode até 24 idiomas replicar já o A questão vídeo. da deepfake, né, É. Luciana? Assim, É um perigo, né, Isso, menino? que você consegue treinar modelos que, vamos supor, eles pegarem um corte desse podcast da gente, do meu vídeo, e a gente tá falando aqui de inteligência artificial, e ele pegar a minha voz, treinar um modelo para que ele consiga reproduzir a minha voz, mas para falar qualquer outra coisa fora de contexto, ou falar de qualquer outro assunto. Sim. Né? Sabe que eu fico também de olho nisso, a questão de direitos autorais. Meu marido é filho de Reginaldo Rossi. E aí muita parte do dinheiro que vai lá para casa é Dos royalties, dos royalties, dos né? De direitos, direitos autorais. Aí eu fico, meu Deus, se o pessoal pega a voz do homem e começa a fazer várias coisas relacionadas a isso, que não vai ter como a gente colocar ali o ECAD. Em voga, principalmente teve uma situação bem que ganhou notoriedade no mainstream, na mídia principal, que foi justamente o ChatGPT, a OpenAI, no primeiro semestre ia lançar o ChatGPT falado, né? Você poder falar e o ChatGPT responder não com texto, mas com fala. E aí o que acontece? Eles desenvolveram uma voz que era idêntica à da atriz, a Jennifer Lawrence. E aí ela processou o A de Jogos OpenAI. Vorazes. Isso. Ah. E aí ela processou o OpenAI e eles abortaram, né, o lançamento dessa voz no primeiro semestre e vieram lançar agora no segundo semestre. Com a minha voz. Eu já vou processar esse pessoal. Existe um negócio desse? A sua aplicação tem isso? Tem até aqui. Se quiser falar com a pessoa embriagada, ela responde. Tem de tudo esse meu fake aqui, o meu O gato por ChatGPT. lebre. O meu tem, mas eu não paguei. Ah, eu paguei, menino. Me dei mal nessa. Deixa eu ver aqui. Vamos para as perguntas da plateia? Simbora! Vamos lá, deixa a gente mudar aqui a câmera para... Por favor, fala seu nome, seu curso, seu período e bronca na pergunta. Boa noite a todos, meu nome é Maduqueu Antônio, eu sou aluno do curso de ADS, né, professor João, os professores daqui, e para mim é realmente um momento de muito deslumbre, um momento muito importante estar com os colegas, participando de mais uma palestra sobre IA, né, que na minha opinião, é algo que está na moda, não é? Assim, não vou chamar de modismo, mas é algo que está, como foi apresentado pelo professor aí, pelo doutorando, é algo que está realmente um assunto que está abraçando o Brasil e o mundo. E no meu parco conhecimento, né, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor referente à questão da IA. Recentemente, nós estamos lendo um livro, né, que justamente é de um desembargador daqui do estado de Pernambuco, me parece que é o Alexandre Pimentel, que ele é especialista nessa área, né? Ele é desembargador, mas ele tem um largo conhecimento na área de tecnologia e ele faz realmente, estou na leitura inicial do livro, mas ele faz algumas críticas referente à inteligência artificial, a questão pelo que nós entendemos, do domínio dos algoritmos em relação aos seres humanos. Daí eu fiz um link também de um artigo que vi com o professor Geoffrey Hinton, né, que ganhou o prêmio Nobel por redes neurais. Ele outrora trabalhava na Google. A história diz que ele deixou de trabalhar na Google para realmente ter a liberdade de opinar e falar sobre o perigo da IA. Né? E no artigo ele fala que, olha, são tecnologias que Baixa só um pouquinho assim. são tecnologias que nós não temos uma palavra final sobre elas. No sentido em que até que ponto nós teremos controle sobre isso. Aí a pergunta será que essa ideia procede? Será que
num dado momento da história, nós perderemos o controle ou sempre estaremos com o controle da inteligência artificial? Veja, na minha opinião, o que eu acredito muito é que eu volto novamente ao que no início a gente falou, né? A questão da regulamentação. Há hoje um grande movimento, né, para que se possa entender, se tenha uma transparência, principalmente das grandes redes sociais, né, e das grandes big techs como Google, Facebook, Amazon e por aí vai, de ter uma transparência, né, em relação a esses algoritmos. Você não vai mostrar o seu segredo, né, o segredo de indústria, o que faz você ganhar dinheiro, mas que se tenha uma transparência em relação a isso, né? E veja, tecnologia, a gente pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal, certo? E a IA, né, porque ela surgiu... Na realidade, a IA, o marco inicial da IA é um artigo de 1950, certo? Que fez o primeiro modelo matemático de um neurônio, para representar um neurônio. E ela ganhou esse destaque aí nesses últimos 15 anos porque houve um interesse a se estudar mais e desenvolver novos algoritmos. E aí o que acontece? Hoje em dia, né, por que a gente não vê mais dipirona sendo vendido na gôndola do supermercado? Legislação. E é. Porque hoje a gente não vê mais comercial de brinquedo de criança? Ah, isso eu sei. Legislação. Então, veja, se a gente não, a partir de agora, se a gente não procurar regulamentar o fazer, o como fazer, o que fazer, né, em relação ao desenvolvimento e à utilização das inteligências artificiais, realmente vai virar um caos, né? Então, eu acredito, Luciana, fortemente que, sim, precisamos regular e ter uma regulamentação e uma regulação forte, porque a gente não vê casos recorrentes de vazamento de dados na União Europeia, como a gente vê aqui no Brasil. Como o professor João mesmo falou, lá a regulamentação é pesadíssima, né? É pesadíssima. Então, só para fechar com a tua pergunta, eu acho que a gente precisa ter mecanismos que venham a nos proteger, né? E venham a nos proteger dos interesses das grandes empresas. Uhum. Eu tenho umas perguntas. Eu usei inteligência artificial eu pedi assim, ó, dá umas perguntinhas aí. Tipo, pergunta de mesa de bar. Tipo, umas perguntas engraçadas para bater papo, para algumas culturais provocativas. Vou fazer umas aqui para responder rapidinho, só para ver qual é. Se um robô programasse algo ruim, quem deve ser responsabilizado? O robô ou o programador? O programador que programou o robô. Certo. E vamos lá, próxima. Se a IA pudesse dar conselhos amorosos, você sequer a consultaria? Olha, inclusive, eu não sei se você sabe, João, mas foi criado recentemente uma rede social que você não conversa com pessoas, mas sim com IAs. Ai, gente, eu acho que é o cúmulo da carência. Vou falar, já disse. Inclusive, tem um filme com o Joaquim Phoenix, que é ela, né? Já assisti. Que ele se apaixona o pela cúmulo da voz. carência, Isso. gente. Ai, desculpa, aí eu vou dar minha opinião agora. Eu acho que é o fim dos tempos. Porque a gente precisa do humano. A pandemia tá aí pra gente ver o quanto a gente é sociável. A gente precisa de afeto, não vai ser uma máquina que vai substituir esse amor, esse carinho. Eu acho que, veja, a gente não pode ficar dependente 100%, né? No caso aí você fala da afetividade, mas vamos supor assim, uma pessoa que esteja num processo depressivo, Sim, ou que tenha pensamentos suicidas, se tivesse um assistente que ela pudesse conversar, né? Às vezes não tem a oportunidade de conversar com outra pessoa e pudesse conversar com inteligência artificial porque eu acho triste isso. Mas veja, não é você Vai depender rezar, 100% disso, né? Às vezes é você usar da conversa que você está tendo com a inteligência artificial como espelho,
né? Não tem gente que faz treina uma apresentação se olhando no espelho, Sim. né? Às vezes as pessoas estão tão dentro dos seus próprios pensamentos e isso fica uma coisa tão mecânica que, às vezes, né, fazendo uma troca, mesmo que seja com inteligência artificial, né, de conversar sobre um sentimento, sobre um aborrecimento, e essa inteligência artificial puder ter essa troca, mesmo que a gente sabe que ali está sendo tudo gerado por algum modelo treinado, mas que a pessoa pode ter um insight, né? Fiquei pensando agora, imagina um psicólogo IA. Já tem. Já tem. E aí, o interessante disso seria, tipo, se a pessoa já ter alguns padrões e como a máquina vai aprendendo ali, né, os padrões, ela já saber como lidar, porque você, toda vez que passa por um aperreio, você costuma agir de certa forma, aquele padrão. E ela já sabe lidar com você, Na verdade, né? ela faz algumas perguntas inicialmente, né? Eu já fiz um teste. O que é que você está sentindo? O que é que você... Conta um Isso pouco é o da quê? sua É história. um aplicativo que tem? Tem um aplicativo que é voltado a essa área aí. Mas acho triste, gente. Aí não... você dá, acho depois triste. ela começa a dizer sua vida que você fica... Eu acho que, inclusive, isso pode ser utilizado como uma forma inicial, né? Para depois essa inteligência artificial até fazer Diagnóstico? não diagnóstico, mas fazer um relatório para um profissional humano, né? Sim. De, sabe, quando você, hoje em dia, banco utiliza, Tenho medo. operadora de telefonia utiliza, operadora de TV a cabo utiliza. Hoje até o site, quando você compra o seu colchão, utiliza. SPC e Serasa Utilizam né? porque o contato inicial, né, vai ser aquela inteligência artificial, porque em 90%, 99,9% dos casos, a IA já vai te dar uma solução, né? E só aqueles casos excepcionais precisam ser passados por um atendente humano, né? Então, eu acho que Eu não gosto de chatbot, de quando você tem que marcar alguma coisa. Aí são 4 perguntas antes para ele saber qual é o humano para qual ele vai te passar. Já acho um saco. Olha, tem uma tecnologia, tem uma inteligência artificial, esqueci agora o nome da empresa que a desenvolveu, é norte-americana, que ela é como se fosse um companheiro do profissional de saúde. Ou seja, você vai fazer sua consulta, o médico, né? Você se incomoda de eu estar aqui capturando nosso áudio aqui, dessa conversa, do diagnóstico? Tem a consulta, as informações que foram discutidas naquela consulta, a IA já preenche o prontuário, já começa a fazer indicações de que exames passar, né? Isso é até legal porque teve uma pessoa aqui no nosso chat ao vivo que até falou, estava perguntando justamente como a inteligência artificial poderá redefinir a dinâmica que conhecemos atualmente na relação de médicos e pacientes. Ah, com certeza. Assim, eu achei muito promissor. Foi essa... Alan Lucena de Vasconcelos que falou isso. Perguntou. Então, Alan, eu acho assim bastante promissor a questão da utilização da inteligência artificial para melhorar a relação profissional de saúde e paciente. Porque hoje em dia você vai no consultório médico, não estou generalizando, mas geralmente acontece de você ir, leva aquele famoso chá de cadeira, né? E quando é atendido, entra no consultório, passa menos de 15 minutos. Então você diz uma triagem, né? Poderia ser feita uma triagem com a inteligência artificial. E aí o que acontece? Em vez do médico estar preocupado em pegar dados iniciais, claro, tem que ter esse cuidado, mas dele ter uma maior proximidade com o seu paciente, com o seu cliente, né? Em vez de eu estar lá preocupado em estar preenchendo coisa no computador, eu vou estar lá, ó, tete a tete, olho no olho com o meu paciente atenção. e dando atenção pro paciente. Né? Tá, vamos para a próxima pergunta que nosso tempo está quase lá. Você acha que um dia teremos um programador robô que supera os humanos? Como isso impactaria a profissão? Um programador robô. Olha, já tem? Já temos, né? Inclusive, é muito em voga ferramentas que a gente chama de ferramentas low code, no code. Ou seja, você não precisa ser um programador para desenvolver um software. Você diz o que quer, ou então é só clicar e arrastar, e aí o algoritmo por trás, a inteligência artificial por trás, vai te dar o programa que você quer. Caramba. Com interface com
Uau. O que você diria pra alguém que acha que IA é uma moda passageira? É não, viu? É não, né? Veio pra ficar. Se IA tivesse voz, você acha qual sotaque que você gostaria que tivesse ou qual personalidade? Ah, com certeza o sotaque nordestino. Ah, legal. Deixa eu ver. Você já pensou se os cachorros de alguém tivessem IA, que tipo de aplicativo eles criariam? Olha, eu não, Você tem 2 cachorros. eu tenho 2 chihuahuas, Tina e Kim. Hum. E essa semana eu vi uma matéria de justamente a aplicação de inteligência artificial para compreender animais. Sério? Sério. Porque eles se comunicam, né? sério, Então sim. só basta a gente tentar Sim. entender qual é esse padrão de comunicação para compreender, né? Pelo tom, né? Uau. Deixa eu ver o que mais. Essa é interessante. Você estava falando sobre criatividade, né? Que a inteligência artificial não tem como pegar a nossa criatividade, a criatividade peculiar de cada um, do nosso repertório, que a gente vive e tudo. Aí aqui a pergunta é: a IA pode ser criativa? Como você enxerga a arte gerada por inteligência artificial? Veja, eu como usuário de ferramentas que utilizam inteligência artificial, exemplo do Daywall, do ChatGPT ou do designer da Microsoft, minhas experiências em pedir para elaborar imagens não foram satisfatórias, Então, pra mim também não. né? Tem sites que Tem, são- né? Talvez eu não saiba também. Não... Dependendo. E há Deixa eu muita saber usar. dificuldade. Uma das maiores dificuldades que essas inteligências artificiais têm na hora de criar imagem, principalmente imagem da gente, ser humano, é com as mãos. Se você pedir Tá para horrível. sai horrível, sai um dedo que não deveria estar no lugar errado. Agora, tem uma IA agora que ela cria vídeos. Por exemplo, ela pega um ambiente real e ali isso tá rolando agora no TikTok, no canal, direto. Monstros tão realistas, né? E você pensa que realmente encontrar aquela sereia. Não sei se você já viu. Eu vi da sereia. Pronto. Tubarão com perna andando. E eu vi. Essas imagens são criadas por IA. Eu pesquisei e encontrei, né? E no meio de uma multidão, saindo de um bueiro, um homem com várias Pra tentáculos. Ele fake foi- news é tudo que eles Fica precisavam, muito né? idêntico, muito E idêntico. Coisa de criança, Hollywood, né? e criança, que o meu Instagram tem, como eu tenho uma bebezinha, então fica aparecendo coisa de criança pra mim o tempo todo. Fica aparecendo as bebezinhas de 2 anos, assim, 1 ano, pequenininha, Andando não de menos, moto, andando, de bicicleta, desfilando, pulando de paraquedas, e parece eu vi. muito real. Deixa eu ir lá, deixa eu continuar aqui. Se você pudesse convidar uma inteligência artificial para jantar, que perguntas você faria a ela ou a ele? Olha, eu acho que. Pronto, é uma pergunta que eu não vou responder, porque eu nunca me passou pela Não, cabeça ter esse tipo de Porque é interação. uma viagem isso, né? Vamos lá. Você acredita que as pessoas temem mais a IA por razões válidas ou por desinformação? Eu acredito que é desinformação e por achar que a IA vai lhe tirar do mercado de trabalho, alguma coisa nesse sentido. A intenção deveria ser realmente se aprofundar nela para não isso não acontecer. Para não. né? Justamente. Você acha que a IA poderia um dia criar suas próprias opiniões ou apenas replicaria o que aprendeu? Apenas replicaria que aprendeu. Será, hein? Blade Runner. Tem um cientista aí, bem famoso, esqueci o nome dele agora, que ele fala que a IA tem 3 estágios, né? E que o estágio 3 seria algo comparado à inteligência nós, seres humanos, né? E que agora é que a gente estaria se encaminhando para o estágio 2, né? Uhum. Que era o aprendizado, né? Que é o aprendizado. Mas assim, hoje o que a gente tem de inteligência artificial, ela vai aprender o que um ser humano ensinou, né? Sim. Inclusive, há um... Então você acha que a máquina não pode nos superar e a gente um dia o mundo acabar, aquele apocalipse, porque os robôs tomaram conta de tudo? Veja, superar em que setor, em que sentido? Se for em calcular mais rápido, sim. Se for ajudar a identificar padrões mais rapidamente, sim. Né? Mas é porque, às vezes, essa questão da ficção, a gente já imagina, tipo, a nossa espécie, do mesmo jeito que o ser humano é uma espécie que tomou conta, né? Que conseguiu ficar à frente dos outros animais e criar uma sociedade, enfim, tudo. Que as máquinas, elas podem superar os seres humanos e elas tomarem conta do mundo. A gente ficar
meio que submisso às máquinas. Olha, Faz sentido? se essa distopia acontecer é justamente por falta de uma regulamentação, né? É. Eu acredito muito nisso. Você gostaria que a inteligência artificial pudesse ler pensamentos? Sim ou não? E por quê? A gente já tem isso sem a Já. inteligência artificial, né? Ler Através de... pensamento? Sim, através da análise das ondas cerebrais, né? Neurolink. Tem a questão da Neurolink, né? Ai, Tem a gente. questão também de capacete para controlar órteses, né? Então, ou até Sim. jogar um videogame para você só com a força do pensamento, hoje já tem. E tipo, gente que não tem a perna e coloca essa prótese, né? E aí Isso. ela entende Tem uma que você tá IA. mandando um comando, Isso. né? Aí tem uma IA que vai entender os padrões das ondas cerebrais. E a depender de como essa onda cerebral está se comportando, ele vai interpretar aqui. Ele quer que lá vai. Ele quer que mova o polegar direito, né? Lá da prótese ou da órtese, Pensando por esse lado é incrível, né? né? É porque assim, eu fico num limbo de ai meu Deus, assustador. O outro lado de uau, soluciona tanta coisa. Deixa eu ver se tem a última pergunta. Você acha que ter um robô de dar conselho seria mais útil ou mais problemático? Depende. Veja, É. a gente hoje tem as ferramentas que eu falei aqui no podcast, tem o GitHub Copilot e Tab9, que, de certa forma, eles vão te aconselhar a como desenvolver uma determinada função ou um código, né? Então, nesse caso, para mim, como desenvolvedor, ok. Agora, sei lá, conselhos amorosos ou qualquer outra coisa do tipo, É tão eu levo pra subjetivo, terapia. É subjetivo. Pra gente finalizar, eu gostaria muito que você pudesse dar uma dica para quem ainda não tem nenhum contato com inteligência artificial. Qual seria o primeiro passo? Baixar o chat GPT do OpenAI, né? Desenvolvido por eles. E começar já a catucar ali, brincar um pouquinho para começar a ter esse contato. E para o pessoal que é da área mesmo, que quer trabalhar como programador. Se já falou, repita, por favor, quais são o primeiro passinho para quem quer Veja, estar para mais você próximo. que não está na área, né, de tecnologia, eu te aconselho a baixa o ChatGPT, cria a conta gratuita. Se não o ChatGPT, tem o Claude também, que é de outra empresa, a Anthropomorphic, alguma coisa assim, esqueci o nome agora. E que existe muito conteúdo gratuito na internet, Luciana, de como você pode escrever prompts melhores, né? Então, trabalhar inicialmente a engenharia de prompt, né? Porque o prompt nada mais é do que uma formulazinha mágica. Quando fala em prompt, eu só lembro de MS2. Tem a ver, né? Seria a forma com que você se comunica com a inteligência artificial. Isso, um prompt, vamos supor. Imagina o enunciado de uma questão, onde você vai colocar o contexto, você vai colocar o que é que você quer que a inteligência faça para você e você vai colocar um exemplo de resposta que você espera que ela te dê, né? Então, assim, a grosso modo seria isso. Eu teria o contexto, a tarefa e, se possível, um exemplo de resposta. Ou como é que você quer que ela te devolva a resposta, né? Vamos supor, eu quero que você faça para mim, faça o levantamento da inflação no Brasil nos últimos 12 meses. Eu quero que você formate isso na tabela do Excel. O ChatGPT vai fazer isso e vai te retornar um arquivo em Excel. Beleza. E também... E pro profissional, só te interrompendo, e pro profissional da área, eu recomendo ir lá, dar uma olhadinha no GitHub Copilot, no Tab9, né? Se você quer ir além e quer botar, né, a IA no seu software, se for algo relacionado ao que o ChatGPT e o Gemini e o Claude fazem, ter uma LLM, né, embarcada na sua aplicação, ou um SLM, né? Eu acho que isso vai agregar valor ao teu software. Renan, pro pessoal que tá assistindo a nossa live de hoje, gostou desse papo? Tipo, poxa, eu já sou da área, quero me aprofundar. Onde eu posso estudar? Como é que eu posso ter aula com você? Fala aí pro pessoal um pouquinho qual caminho eles podem seguir para se aprofundar mais na área de desenvolvimento de software.
Veja, na área de desenvolvimento de software, em geral, eu te recomendo se inscrever aqui na Exuda, vir estudar análise e desenvolvimento de sistemas com a gente, né? E para quem já é formado, é procurar uma especialização, uma pós-graduação, ou se não tem tempo, né, para fazer uma pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, é ir para as plataformas educacionais famosas, né, como Coursera, a Udemy, inclusive Ajuda, né? tem a Alura e tem uma plataforma muito famosa também, que começou pequenininha lá dentro do Coursera, que é a deeplearning.ai, né? Que Curso bom, tem gratuito. muito curso bom, tem especializações e tem cursos gratuitos, assim, que você numa tarde faz. Tô quase acabando, mas fica sempre alguma pergunta aqui na minha cabeça. Se você pudesse Acho me que dar tem que uma ter a parte dica. 2, viu, Luciana? Também acho. Tipo assim, Lu, você tá começando agora esse podcast aqui. Quer uma dica? Teria alguma dica o que a inteligência artificial poderia me ajudar em montar este programa que não fosse relacionado a perguntas, essas coisas que isso eu já sei como é que faz. Ah, tu pode utilizar a IA para te ajudar a criar um roteiro, te ajudar a criar uma peça publicitária, te ajudar a criar uma chamada pro episódio que tu vai apresentar. Então, Roteiro. assim. Sabe uma coisa que eu tinha vontade? Tem o thumbnails, né, que tem no YouTube. A gente sempre bota ali o convidado, o tema e tal. Eu queria saber usar nessa parte de imagem que eu colocasse assim, ó, a base é essa daqui. Agora eu quero que você mude com mais essas duas fotos e o tema e você coloca e me dá uma novinha. Deixa eu te Dá pra dizer fazer? dá para fazer. Inclusive, tem uma aula online no YouTube de graça para você que é desenvolvedor lá da Rocket City, que ele te ensina a criar um sisteminha para não gerar thumbnail, mas gerar a descrição do vídeo. episódio. Isso, do episódio do vídeo que você vai subir lá pro YouTube. E Legal. aí é bem bacana. Agora, por Roteiro, né? favor, fiquem à vontade para se despedir, para dizer o que quiser, se gostaram do nosso podcast. Câmera Bom, eu sua. já falei aqui, pessoal, para a Luciana, né, que a gente tem que ter a parte 2 aqui dessa conversa. O tempo foi bastante curto, eu acho que a gente só riscou, né, a superfície que é em relação à inteligência artificial. E se você ficou interessado na área, vem se inscreve aqui com a gente, estudar a ADS aqui com a gente. Minhas redes sociais, quem quiser me seguir, é só acessar lá o Linktree. Então, linktree.renan.costa-alencar. Tem todas as minhas redes Em sociais. inglês, viu? Que eu dei uma olhada. A maioria tá em inglês. Tem que saber inglês para quem quer ser desenvolvedor, não tem? Veja, é o que eu falo para os meus alunos, né? Inglês, a área da gente é universal. Então, o que a gente desenvolve aqui, o pessoal da China entende e vice-versa, porque o inglês é uma língua franca. Eu vejo o inglês como quebrando limitação geográfica. Isso. Sim. Porque o inglês ele não tem uma limitação mais para seus projetos. Não. Hoje a IA ela consegue 98 a 99% de assertividade na tradução. Sim. Porém, ele não vai traduzir em tempo real você, apesar que A interação humana, então assim, se você domina inglês, você pode estar aqui trabalhando do Brasil remotamente para uma empresa de fora, uma empresa gringa. Ganhando em dólar Ganhando e euro. em dólar ou em euro. Ou em, sei lá. E aí, então, repete pra mim, redes sociais, como é que o pessoal descobre? Então vamos lá, linktree.renan.costa-alencar. Você vai ter todas as minhas redes sociais, YouTube, Instagram, tudo. Telegram, WhatsApp, tá tudo lá. Perfeito, muitíssimo obrigada. Obrigado a você, Deixa eu já lhe Luciana. dar o seu presente. Muito obrigado. Ah. Valeu. E agora, nosso querido João, se despeça, por favor. Só queria agradecer a oportunidade, né, de mais um podcast aqui no Exuda, né? Provavelmente ele deve voltar para a parte 2, né? E é isso aí, Vamos né? fazer essa parte 2 mesmo. Bora. Quem tiver interesse de aumentar o seu conhecimento, né? Vem aqui se inscrever no Exuda para estudar aí com os grandes mestres aqui. E quem quiser também acessar um pouco do meu conteúdo, que não é tão grande, né? Tão vasto. Eu tenho um canal no YouTube que é o professor João Abramovics, né? É isso. Tá seguindo já o nosso canal do YouTube? Com certeza. Né? Ah, bom, então a gente vai te seguir de volta. Aquela, bom. né? Troca o likes. Professor,
Como não é a primeira vez que você veio aqui, daqui a pouco você vai fazer uma coleção da nossa jarrinha. É o nosso presente, é o nosso carinho, é a nossa forma de dizer muito obrigada pelo tempo de ter vindo aqui e batendo esse papo, certo? E você aí que ficou até o final, muitíssimo obrigada. Se você tem alguma sugestão, um tema, um convidado para sugerir, uma reclamação, eu quero que você fique à vontade para me mandar um e-mail. exudacast@exuda.edu.br exudacast@exuda.edu.br, certo? Se quiser me seguir, vai lá no meu Instagram, @LucianaMeloFrança, sem cedilha. E Melo só com L, @LucianaMeloFrança, certo? E que mais? Amanhã a gente tá de volta. Um beijo pra vocês, obrigada a todo mundo da plateia e até o próximo. Tchau!